Conosco no Dicarte o professor Leonardo Fernandes dos Anjos. Ele é advogado e doutorando em Coimbra. Vai conversar com a gente sobre direito, economia e arte. Professor, a racionalidade econômica e o pragmatismo do direito, ou o pragmatismo econômico e a racionalidade do direito, podem levar à arte? Muito boa pergunta, porque dá a chance de tratar de um assunto específico sobre os ramos do conhecimento, Luiz. Eu diria o seguinte: a função do direito, a função da arte e a função da economia, que envolve o pragmatismo, são funções diferenciadas. O direito ele se volta a partir de um código binário entre o lícito e o ilícito, buscar o que é o justo, né? Então a proposta do direito é diferente da proposta da economia, que já seria justamente a de enfrentar o problema da escassez. Como enfrentar o problema da escassez? A partir de estudos e propostas para que a relação entre o custo e o benefício seja a mais otimizada possível. Então essa seria a proposta da economia. Já a arte, ela tem uma outra proposta, é um outro ramo do conhecimento e tem uma outra proposta. A arte, ela busca tirar a pessoa daquele estado de indiferença e provocar uma reação nela, uma emoção naquela pessoa. Então são três propostas diferentes e cada uma, nós temos que preservar a autonomia de cada uma delas, né? Não podemos impor o que o direito vai impor à arte, nem a arte. Agora existem, como a gente vai tratar, existem pontos de contato entre esses três conhecimentos. É o que a gente chama dessa interdisciplinariedade. Professor, então, que ligações o senhor vê entre essas ciências e a subjetividade artística? Bem, eu diria que a subjetividade artística, digamos, a criação artística, ela não conhece limites. Ela não depende, por exemplo, de ser justa. Ela não é voltada para a fé, como seria no conhecimento religioso, que é um outro tipo de conhecimento também. Ela não se volta ao resultado, como é o pragmatismo que permeia a ciência o conhecimento da economia. A arte, ela é livre. O artista, ele cria qualquer conceito que ele vislumbre causar uma emoção naquele espectador. Então, nós não devemos nos preocupar, por exemplo, se a criação do artista foi justa, se foi lícita, se foi econômica, né? Se ela tem valor de mercado. Às vezes, inclusive, a criação artística perde seu valor quando nós percebemos que aquilo ali é algo voltado para um resultado econômico. Até perde um pouco da legitimidade do artista. Eu entendo um pouco assim. É possível ver, por exemplo, a arte numa equação econômica, professor? Olha, em termos de arte no sentido de criação, eu diria que existe uma proposição, não é? Mas meu entendimento é que cada proposição na economia ela tem que ser empiricamente comprovada. Então ela tem essa limitação. Na arte a gente não vê essa limitação. Qualquer tipo de arte, até a limitação espacial da arte, ela já foi superada. Às vezes um pintor acha que a tela é muito pouco, 2 dimensões é pouca para expressar a arte, então procura a escultura, às vezes procura uma intervenção pública numa rua para busca de espaço. Então a limitação na arte é muito difícil você pensar num tipo de limitação, mas no caso do direito existe a limitação das normas e preconcebidas, então existe um âmbito de interpretação. Na economia também existe essa limitação da proposição e da comprovação dos resultados empiricamente. Na arte eu não vejo limites, eu só vejo a intenção de causar esse espanto no espectador. Bem, antes da última pergunta, não deixem de compartilhar, se inscrever, né, e curtir o nosso canal. Professor,
os bens artísticos têm valor econômico e jurídico. Agora, enquanto a arte tem um valor a mais que supera a razão. Como mensurar valores e aplicar a norma legal se às vezes falta razão à arte? Jorge, eu posso dar um exemplo que caracterizaria isso aí que você me perguntou. Duchamp, que é um artista do século XX, ele foi certa vez convidado para uma galeria de Nova York a fazer uma exposição. E para chocar, para causar comoção, ele foi numa loja de material de construção e comprou um urinol e enviou para a galeria em Nova York. A galeria, ao receber aquela encomenda, aquele malote, recusou a participação de Duchamp na exposição e inclusive descartou a peça de arte dele, que na verdade era um conceito artístico, certo? Que mais tarde, inclusive, foi considerada como uma das maiores obras de arte do século XX, alcançando valores econômicos, né, da ordem de 4 milhões de dólares. Esse urinol, que era mais um conceito do que um próprio trabalho dele, alcançou um valor como esse no mercado de arte moderna no mundo todo. E eu pegando um gancho também nessa mesma história, mais tarde, nos anos 80, esse mesmo urinol foi exposto na França e um artista francês, aproveitando-se da obra de arte de Duchamp e do conceito que ele interpretou dessa obra de arte, urinou no urinol de Duchamp no meio da galeria e ainda posteriormente ele foi preso, né, pagou fiança. E o que ele alegou foi o seguinte: ele estava fazendo uma performance artística em cima do conceito de Duchamp. Mais tarde, ele foi, e com base nisso, ele foi solto. Mais tarde, inclusive, ele voltou a atacar a obra de Duchamp, alguns anos depois, com uma martelada, e foi pego pela polícia, e mais uma vez teve que responder juridicamente à depredação de um patrimônio artístico. Então, mais uma vez, ele aplicou o argumento de que ele estava fazendo uma outra performance em cima de um conceito artístico de Duchamp. E também, mais uma vez, foi aceito o argumento dele. Ele teve que pagar uma fiança e pagou também a reforma da obra de arte. Mas é um exemplo que ilustra bem essa junção entre valor artístico, jurídico e a questão da criação e da obra de arte. E por hoje é só. Muito obrigado ao professor Leonardo e até a próxima. Muito obrigado.